Quero saudar todos os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus venha abençoar a vida de cada um nesta manhã. Que Deus possa abençoar a sua família também. Que venha ser um domingo abençoado, que venha ser um domingo próspero no seu lar, na sua casa. Que Deus possa falar grandemente também nesta manhã através dessa lição abençoada, a qual nós iremos, aleluias, aprender nesta manhã aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, no campo Circuito das Águas, aqui na congregação aqui do Anjo Bertone, em Baixopé, sul de Minas. Hoje, meus queridos irmãos, nós estudaremos a lição de número 5. Só para recapitular com os irmãos, nós estamos aqui no terceiro trimestre de 2020, a qual o Senhor tem nos permitido, aleluias, estudar sobre uma lição abençoada, sobre uma lição que é uma edição especial, a qual o tempo que nós vivemos, sobre as dificuldades e sobre a crise que nós passamos. A palavra do Senhor vem falando que há princípios divinos, e a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para nossos dias, nada mais do que um avivamento nos dias que nós vivemos. É uma necessidade nos dias atuais, ser avivado. Então, hoje, dia 2 de agosto de 2020, temos aqui a lição de número 5, que tem o título Zorobabel começa a construção do templo. Então, uma lição abençoada, a qual nós iremos meditar nesta manhã. Que o nosso Deus possa nos dar o entendimento para que nós possamos compreender, aleluias, tudo que Deus tem falado sobre as nossas vidas. Então vamos lá, meus irmãos queridos. Os irmãos aí que peguem a nossa Bíblia, a gente vai estar citando alguns versículos bíblicos que são de inteira importância para essa lição, para que nós possamos aqui olhar também, andar, caminhar pela Bíblia, e que é a luz de Deus, Então vamos ao texto áureo. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Está lá em Ageu, capítulo 2, no versículo 10 e o versículo 18. A verdade prática sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. Aleluias. Aqueles que leram a leitura diária na segunda-feira, teve em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, o poder da palavra profética, nós vemos aí que no Antigo Testamento era poderosa, porque era Deus que falava com o povo através dos profetas. Na terça-feira, Esdras capítulo 5, versículo 5, o poder de Deus sobre os anciões, Na quarta-feira, Esdras capítulo 5, versículo 13 ao 17, o poder de Deus sobre o rei Dário. Na quinta-feira, Esdras capítulo 6, versículo 14, o poder de Deus traz a prosperidade. Na sexta-feira, Ageu capítulo 2, versículo 4, o poder de Deus sobre o ministério. E no sábado, Ageu capítulo 2, versículo 7 ao 9, o poder de Deus sobre os recursos. Glórias a Deus. Também nós iremos fazer a leitura bíblica em classe. Peço aos irmãos que peguem as vossas Bíblias, para estar acompanhando juntamente comigo. Livro de Esdras, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 2, 1 e 2. Também livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, e também de Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao 10. Então, Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, e também Zacarias, capítulo 4, versículos 6 e 10. Aleluias. Vamos ler a leitura bíblica em graça. Então vamos lá, Esdras capítulo 5, versículo 1. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém,
Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Agora vamos lá em Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Glórias a Deus. Agora vamos também a Zacarias capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 10. Zacarias 4, do 6 ao 10. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. A palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São sete olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração neste momento, para que Deus possa, aleluia, nos dar um entendimento nesta manhã, para que Deus possa abençoar nossas vidas, o nosso lar, para que seja um domingo abençoado, em nome de Jesus. Então oremos ao Senhor. Meu querido Deus, eterno Pai, Senhor, graças nós te damos, Senhor, nesta manhã de domingo, Senhor, meu Pai. Graças nós te damos, Senhor, meu Deus, por nós nos encontrarmos, Senhor, com saúde, Senhor, meu Pai. Mais uma vez, Senhor, meu Pai, gratos nós somos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Pelas maravilhas, Senhor, pelos milagres, meu Pai. Pelo zelo, Senhor, que o Senhor tem por cada um de nós, meu Pai. Gratos nós somos a Ti, Senhor, pela nossa vida, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pelas Tuas bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Senhor. Nesta manhã nós te pedimos, meu Pai, para que Tu possas nos dar um entendimento, Senhor, para que Tu possa abrir o nosso coração, Senhor, meu Deus, para que nós venhamos meditar nessa palavra, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha nos dar um entendimento, Senhor, meu Deus, à luz da Bíblia, Senhor, meu Pai. Abençoa o Teu povo nesta manhã, Senhor, meu Deus, abençoa cada lar, abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha esposa que está aqui na Tua casa, Senhor, meu Pai. Abençoa, Senhor, cada lar neste momento, abençoa, Senhor, os filhos, abençoa os pais, meu Pai. Ó, querido Deus, que Tu possa, Senhor, nos guardar, Senhor, neste dia, Senhor, meu Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, é o que nós lhe pedimos, meu Pai, e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos como objetivo geral compreender como se deu a reconstrução, do templo, sobre a liderança aqui do Zorobabel. É o ponto principal, o objetivo geral dessa lição. No tópico 1 nós vamos estar abordando, como Deus levantou os profetas, Ageu e Zacarias, para incentivar o povo a reconstruir o templo. No tópico 2, vamos também estar aprofundando sobre o ministério profético. É uma prova da manifestação de Deus, ou seja, do poder de Deus. No tópico 3, explicar o ministério profético segundo a Bíblia Sagrada, ou seja, à luz da Bíblia. Então nós estamos aqui estudando esta lição maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus falará em nossos corações, Na lição anterior, na lição de número 4, nós vimos que o povo de Deus havia dado início à obra da reconstrução do templo, mas teve algumas oposições, Eles fizeram culto
de adoração ao Senhor quando as últimas pedras do alicerce foram, né, fincadas ali, mas logo quem? A diversidade, logo os samaritanos, também outros povos, né, da redondeza se levantaram para impedi-los a reconstruir o templo e estabelecer ali em Jerusalém. Então a gente vê que Deus ele dá uma ordem, o povo começa, aleluia, a acatar a ordem de Deus, mas veio a oposição, foram os samaritanos ali, para impedir que fosse construído ali o templo em Jerusalém. Mas a gente vê que quando Deus ele faz uma promessa, ele há de cumprir, e a gente vai ver que o povo se sentiu ali ameaçado, né? Ameaçado ali pelos samaritanos, né? Por isso ali os povos, né, que os samaritanos juntamente com os povos das redondezas armaram ali, né, traiçoeiramente uma emboscada para que o povo levaram ali uma carta ali, né, escrita ali pelos anciões ao rei, para que o rei parasse com a construção, né, fizeram um falso testemunho, né, inventaram e foi parado, né, atrapalhou assim a obra, mas não, né, parou a obra do Senhor. Então eles alugaram alguns conselheiros, né, aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Então foi parada a obra, né, mas a obra ela tinha que continuar. Parecia que o templo jamais iria ser reconstruído novamente, porque o povo estava sem fé, o povo estava, né, sem coragem, o povo não, né, estava desapercebido, eles não tinham mais fé, não tinham mais coragem, mas aí Deus levanta homens, né, para encorajar, Deus levanta homens para falar ali, olha, não é dessa forma, vocês vão ter que fazer assim, vocês vão ter que fazer dessa forma, que é a vontade de Deus, né? Então o Senhor usa dois profetas, né? O profeta Ageu e o profeta Zacarias para incentivar e exortar o povo a concluir a casa, e depois de uns 15 a 18 anos aproximadamente, a reconstrução do templo foi concluída. Deus tem levantado, meus irmãos, profetas, aleluias, para, né, ajudar o povo, para falar com o povo, mas muitas vezes o povo está com os ouvidos tampados, né? E Deus sempre quer comunicar, Deus fala conosco, né? Em todos os momentos, bastamos que nós venhamos a buscá-lo em nossas orações, amém? Então vamos à introdução. Nessa lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. Como eu disse, meus irmãos, né, quando chegou a oposição ali, diante da construção ali do alicerce do templo, né, onde estava sob o comando de Zorobabel, a gente vê que o povo, eles pegaram, né, ficaram um pouco ali acovardados, com medo, né, e ali onde Deus não se agradou muito do povo. Então muitas vezes, o que acontece? O povo está fazendo a vontade de Deus, mas chega a oposição, o que o povo faz? O povo recua, o povo, né, se acovarda, o povo, né, não tem fé, o povo passa a não crer mais. Mas aí que Deus tem levantado, né, homens e mulheres nesse ministério, né, que Deus tem feito. Então a gente vê Ageu e Zacarias aqui indo, né, de encontro com o povo, indo de encontro com a liderança, né, para profetizar sobre a vida daquele povo e sobre a vida, né, da liderança. Então Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Então Deus levantou dois profetas. Primeiro veio o profeta Ageu, né? Aqui já Ageu capítulo 1, versículo 1, e depois levantou-se Zacarias, em Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém. Eles não vieram, meus irmãos, atendendo aqui a vontade do líder, não é? Dos líderes aqui de Jerusalém, mas a vontade do Deus dos céus, né? A qual os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém. Imagine só, o povo pensando assim, agora não vai ter mais jeito, aqui vai ficar só no alicerce mesmo, a construção não vai ser concluída. Mas é neste momento, meus irmãos, que Deus surpreende o seu povo, né? Enviando ali de surpresa
dois profetas a qual Deus falou, né? E ali entraram em contato com dois líderes, né? Que era Josué e também Zorobabel, né? E também em contato com o povo judeu. Está lá em Êxodo, capítulo 5, no versículo 1, né? Onde fala: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então, eles foram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Amém? Então vejamos aqui, né? Um dos líderes, Zorobabel, o líder político, a qual, né, os profetas foram lá e profetizaram, né? Porque a liderança, né? Deus levantou essa liderança para construir o templo. E Zorobabel era o líder político, né? Recebeu uma mensagem pessoal de Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos. Então Deus aqui vendo a estrutura de Zorobabel, Deus conhecendo ali, né, a estrutura, que ele não tinha mais vigor, não tinha mais força para tentar modificar aquela situação diante ali, imposta diante dos inimigos, né? Deus vai com uma mensagem poderosa de encorajamento. Então, a mensagem que Deus manda aqui a Zorobabel é uma mensagem de encorajamento. É a mensagem que nós, nos dias atuais, precisamos ter. Sermos encorajados a lutar em prol do reino de Deus. E essa mensagem, meus irmãos, né, que Deus usa aqui, o profeta Ageu, também o profeta Zacarias, a levar a Zorobabel, a levar a Josué e também ao povo judeu, era uma mensagem divina, era uma mensagem que provinha da onde? De Deus, provinha do trono celeste. Então, era uma mensagem, meus irmãos, que aquele povo e também a liderança, se ela acatasse, eles se dariam bem. Foi o que o povo e foi também que a liderança fez. Deus falou, vamos fazer conforme Deus está falando. Deus está falando, vamos fazer, né, em sinal de obediência a Deus. Deus mandou a gente fazer dessa forma, vamos fazer dessa forma. Por isso, meus irmãos, né, nós precisamos ouvir o que? A voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela é certeira, né? Não foi o povo, não foi a liderança de Jerusalém, não foi os líderes, não foi aqui, né, os reis, mas sim Deus que foi falar com o seu povo. Então aqui a mensagem de encorajamento, a mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Então Zacarias, ele recebeu uma visão de Deus, né, em forma de visão. Muitas vezes aqui, né, quando Deus queria comunicar com o profeta, era em forma de visão, era em forma de sonho, mas Deus, ele comunicava. E ainda hoje Deus ainda comunica com o seu povo, né? E a gente vê que os profetas aqui eram homens escolhidos por Deus, separados por Deus para esse ministério. Aleluia, né? Então veio como forma de visão a Zacarias, que havia recebido. O que Deus mostrou para ele? Deus mostrou para ele um castiçal com 7 lâmpadas. Olha só que maravilha. Como Deus também mostrou ali para João, ali na ilha de Patmos, né? João ali viu um castiçal ali, né, de ouro, aleluias, e atrás desse castiçal viu, né, aleluias, uma pessoa, né, toda de branco, né, de uma luz reluzente, aleluias. Foi a visão, aleluias, ali quando João foi arrebatado aleluias, para ver esta visão. Que maravilha, meus irmãos, que nós possamos, né, aleluias, também ter essas visões, ter, né, aleluias, esse privilégio de, aleluias, ter essas visões celestiais do trono de Deus, do céu, porque o céu é real, né, o reino de Deus, o reino majestoso do Senhor, ele é real. Que nós possamos, aleluias, com nossas visões espirituais, né, ter entendimento, né, ver as maravilhas do céu através do nosso entendimento espiritual. E aqui Zacarias, ele olha, né, tem uma visão num castiçal com 7 lâmpadas, símbolo do que? Da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite
que ficava acima do castiçal, e o vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com duas oliveiras. Está lá em Zacarias capítulo 4, o versículo 1 ao 4, versículo 13. Olha só que maravilha, meus irmãos. O castiçal com 7 lâmpadas que eram, ligados por mangueira num vaso de azeite, que em si esse vaso de azeite era ligado em duas, aleluias, oliveiras. Esta era a visão, aleluias, a qual Zacarias teve, a forma da visão que Zacarias teve. Ele foi lá falar para Zorobabel, aleluias. O recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Eu tenho a certeza, meus irmãos, que Deus, aleluias, Ele tem falado, através dos profetas. Deus tem falado com esta geração de todas as formas. Mas olha só que palavra maravilhosa. É um texto bastante conhecido aqui de Zacarias, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que maravilha que é o Deus que nós seguimos, Não era por força, também nem por violência, mas era pelo Espírito dele. Ou seja, nos dias atuais também essa palavra é muito atual para nossas vidas. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, aquele a qual pode convencer o homem do seu pecado. E o Espírito de Deus, meus irmãos, o Espírito Santo, a principal função dele é convencer o homem do seu pecado. Essa é a função, extraordinária, uma das melhores, das maiores funções do Espírito Santo. Ele é o convencedor, do homem do seu pecado. Ele convence o homem do seu pecado, Então, muitas pessoas falam assim: não, tem que ir para a igreja, tem que ir arrastado para a igreja. Não vai ser dessa forma. É o Espírito Santo de Deus que convence. É o Espírito Santo de Deus que ali aponta, aleluias, para Jesus como aquele que perdoa pecados, para aquele que salva, para aquele que faz grandes coisas ainda hoje. Então, essa era a mensagem do profeta Zacarias a Zorobabel, líder político ali de Jerusalém. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades ali que pareciam, ou seja, os montes grandes, olha só, montes grandes era sinal o quê? De dificuldade, de perseguição, de que o caminho estava difícil, O que Deus ia fazer? Pareciam montes grandes diante de Zorobabel, seriam como uma campina, ou seja, seria como planície. Aleluia, está relatado ali em Zacarias capítulo 4, versículo 7. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Olha que maravilha, meus irmãos. Deus garantiu ali a Zorobabel que as mãos dele acabariam a obra do templo. Meus irmãos, as mãos do Senhor sempre vai estar estendida sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a obra dele, Porque nós somos obras nas mãos do Senhor. Então tenha certeza que da mesma forma aqui que as mãos dele acabariam ali a construção do templo, sempre as mãos de Deus vai estar sobre as nossas vidas. Glórias a Deus. Então esta era a visão a qual teve o profeta Zacarias, essa visão profética, e foi lá logo profetizar para Zorobabel, o líder, aleluia, político daquela nação. Também profetizou a Josué, que era o sumo sacerdote e o líder religioso, o líder espiritual do povo, Recebeu também uma mensagem pessoal. E também vale a pena nós observarmos, meus irmãos, que na aula anterior, observamos que na lição passada, que ele estava com os vestidos sujos, estava com as vestes sujas, Qual era a mensagem de Deus agora? A mensagem de Deus era para que ele foi de perdão e de restauração,
Deus ele disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade, olha só, e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Glórias a Deus. Olha só a ordenação ali que Deus tinha enviado a Josué, que ele, as vestes sujas, né, as coisas sujas, né, ou seja, a iniquidade, ou seja, havia sido perdoado e Deus lhe daria vestes novas, vestes limpas, e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa, ou seja, era como um chapéu, né, alto, pontudo, assim, né, como se fosse afunilado, era a mitra, onde estava escrito santidade ao Senhor, né? Glórias a Deus. Então olha só o que Deus estava fazendo ali com a liderança. Deus fez ali primeiro com Zorobabel, depois Deus foi lá, fez com Josué. E agora, com quem que Deus faria? Faria com quem? Com o povo dele, né? E qual era a mensagem do povo para o povo? O povo também recebeu, porque o líder recebeu, o líder ia ter que passar para o povo também. E o povo recebeu também uma mensagem de Deus. Quem foi lá enviar? O profeta Ageu. Mostrou ao povo que os prejuízos materiais, olha só, que todo o prejuízo material que o povo teve, né, que haviam sofrido, era consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Lembra que o povo estava, né, com o coração a fazer as coisas do Senhor, né? Tinha o coração em fazer a obra do Senhor, mas quando veio ali a oposição, o que o povo fez? Retraiu o coração. O povo deixou de fazer a obra de Deus e foi cada um para sua casa fazer o quê? Construir sua própria casa, foi cada um fazer as coisas dentro da sua própria casa e abandonaram a casa de Deus. Ageu falou-lhes ao prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material. Então, o profeta Ageu ali foi com uma mensagem, meus irmãos, falando sobre, né, o prejuízo que sofre o homem em buscar somente coisas materiais, em viver somente com os pensamentos em coisas materiais, né? Ou seja, buscar a prosperidade material, deixar a casa de Deus, né? E deixa a casa de Deus deserta. Quantas pessoas, meus irmãos, têm deixado a casa de Deus deserta e vai buscar os bens materiais, vai buscar a prosperidade material? A gente vê que Deus é sempre, meus irmãos, vai estar abençoando o seu povo, né? Muitas vezes, muitas pessoas deixam a casa de Deus para ir, né, buscar as coisas materiais. A gente sabe que Deus ele escolhe o melhor para nós, e a gente vê que o inimigo cada vez ele quer afastar o povo da presença de Deus. Aonde às vezes o inimigo ele opera até na porta de emprego. Deus ele quer preparar uma porta de emprego melhor para nossas vidas, né? O que é melhor para nós, Deus tem separado. Mas muitos, meus irmãos, quando a pessoa ela fica cega pela prosperidade financeira, pela prosperidade material, ela não consegue mais enxergar, né, o que Deus quer na vida das pessoas. Por isso que muitas pessoas têm deixado de estar no culto, têm deixado de estar na casa de Deus. Muitos, meus irmãos, têm deixado a obra de Deus para fazer outras coisas, né? Eu já conheci pastores que deixou de pastorear para ir trabalhar numa grande empresa, para ter um bom emprego. Então, a gente vê, meus irmãos, que está o quê? Desobedecendo à vontade divina. Quando nós fazemos a vontade de Deus, tudo vai prosperar, tudo vai ser abençoado. Eu, meus irmãos, eu trabalho, né, na minha firma, a firma a qual eu trabalho, há 17 anos eu já trabalho na mesma firma. E nunca, né, atrapalhou eu de servir a Deus, nunca atrapalhou eu de adorar a Deus. Mas assim, o que eu penso primeiramente? Eu penso primeiramente em fazer a obra de Deus. Deus está acima de todas as coisas no meu coração, no meu modo de pensar, no meu modo de servir. Então, quando eu fazer tudo, né, de agrado a Deus, Deus sempre vai abençoar. Por isso que Deus sempre tem me abençoado, né? Eu tenho certeza que os irmãos também, Deus tem abençoado. Por quê? Nós estamos buscando primeiramente o reino de Deus. E as demais coisas nós sabemos que serão acrescentadas em nossas vidas.
Mas quando a gente pensa assim, eu vou, tem uma vaga de emprego ali, eu vou ter que trabalhar à noite, vou ter que parar de ir no culto, vou conversar com o meu pastor, que eu vou parar de ir no culto. Está errado, meus irmãos. Primeiramente o quê? Primeiramente Deus, primeiramente as coisas de Deus, porque se você estiver bem espiritualmente, tudo vai bem, vai a saúde, vai a vida financeira, porque não adianta nada a pessoa trabalhar, a pessoa buscar se enriquecer, mas morrer espiritualmente, se enfraquecer. O que adianta ter bastante dinheiro, mas a saúde, cada dia mais a saúde tem uma saúde debilitada? E talvez essa saúde, meus irmãos, que eu estou falando, é uma saúde física, mas imagine só uma saúde espiritual debilitada, aí fica ruim, não consegue trabalhar, não vai prosperar. É dessa forma que Satanás tem feito. Satanás, ele mostra o quê? Um banquete, ele mostra algo grandioso, mostra as riquezas deste mundo. O que a pessoa que não está, aleluia, que não está fortemente alicerçada na palavra de Deus, eu vou porque eu vou ganhar muito dinheiro, e a hora que eu tiver muito dinheiro, aí eu vou para a igreja. Meus irmãos, Satanás nunca vai deixar. Mas, meus irmãos, a gente vê quanto Deus tem honrado. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro, vão cedinho para o emprego, trabalham o dia inteiro, chegam em casa, tomam banho, comem alguma coisa e vêm adorar a Deus. Parece que essas pessoas, com certeza, com certeza, essas pessoas são renovadas por Deus. Quantas vezes a gente chega cansado do nosso emprego, depois de um dia atribulado, num dia cheio de fadigas, num dia de cansaço, a gente toma um banho, a gente veste a roupa, pega a nossa Bíblia e vem para a casa de Deus, meus irmãos. A gente sai renovado, a gente sai, aquele cansaço vai embora. Por isso que a palavra do Senhor fala bem: vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Olha só, essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Essa não é a palavra de pastor, não é a palavra dos irmãos da igreja, não, mas é a palavra de Deus. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, eu vejo muitas pessoas que às vezes não vai na igreja, a gente como líder, como pastor, a gente, irmão, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu que o irmão não pôde vir, que a irmã não pôde vir na igreja hoje? Pastor, é porque eu estava cansado, é porque eu trabalhei muito hoje. Irmãos, olha só, vai passar a noite cansado, vai no outro dia cansado trabalhar, se não chegar na presença de Deus, porque somente o Senhor pode nos aliviar, porque somente o Senhor pode nos tirar o fardo pesado, aleluia, de nossas vidas. O cansaço, meus irmãos, somente Ele pode nos aliviar, porque o cansaço físico é o cansaço espiritual. Nós viemos à casa do Senhor, deixar o Senhor trabalhar, tenha certeza que nós sairemos aliviados. Então o povo aqui estava buscando o quê? A prosperidade material, e deixaram a casa de Deus. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante, então, ou seja, o que era o povo fazer? O que ia estimular o povo? Porque o povo, a partir do momento que a oposição chegou ali na reconstrução do templo, ali no levantamento do alicerce, os samaritanos chegaram, infiltraram ali e começaram ali a se opor à obra de Deus. O povo se esfriou, o povo teve pouca fé, o povo não tinha fé para construir, para ir em cima, para continuar a construção. O povo pegou, recuou, foi cada um para a sua casa e começaram a reformar suas casas, construir suas casas e deixar a obra, deixar a casa de Deus deserta. E o profeta chega ao povo com uma ordem estimulante. Qual era essa ordem? A ordem era a seguinte: sobe ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Ageu capítulo 1, versículo 8. Glórias a Deus. Então essa era a mensagem do povo, que era para o povo voltar, que era para o povo continuar essa obra. Da mesma forma, meus irmãos, nessa pandemia aí, já se passam quase 5 meses, meus irmãos. Estamos entrando no 5º mês dessa pandemia. Quantos têm parado com a obra de Deus? Quantas pessoas têm desanimados? Eu venho hoje como profeta aqui falar para os irmãos que continuem, como o profeta Ageu chegou ali e falou assim: olha, vocês vão ter que continuar, a vida não parou, meus irmãos.
dessa mesma forma. Não pare de lutar pelos propósitos divinos, porque os propósitos divinos, meus irmãos, estão o quê? Atrelados às nossas bênçãos. Os propósitos de Deus estão atrelados à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, ao nosso futuro. Então, que nós possamos caminhar, trabalhar nesta obra. E olha só que o profeta Ageu fala aqui: sobe ao monte, traz a madeira e edificai a casa. Era para continuar a edificação da casa, ou seja, dela Deus se alegraria, e nela ele seria o que? Glorificado. Então, glória a Deus para aqueles que têm subido, aleluias, ao monte, feito a vontade de Deus. Não é subir um monte para orar, não, mas aqui a gente vê que aonde trazia madeira, ali no Líbano, que eram cidades montanhosas. Então a gente vê que Deus, ele sempre estava falando com o seu povo, falava com a liderança, também falava com o povo, e exortava que o povo, que estimulava o povo a começar novamente, o trabalho que eles tinham parado através da oposição. Talvez o inimigo, ele tem, te colocado uma oposição no teu trabalhar, o inimigo tem colocado, obstáculos, mas nesta manhã, meus irmãos, que nós possamos, ser estimulados pela presença de Deus. E o mais interessante, meus irmãos, é que quando Deus ele começa a estimular aqui até o líder político, o Zorobabel, ele fala assim: olha, vocês vão continuar, vocês vão terminar. E outra coisa, eu o ajudarei, eu colocarei as minhas mãos neste templo. Olha só, Deus está conosco, Deus estava com Zorobabel, Deus estava com Josué, e Deus estava com quem? Com o seu povo. Quem é o povo de Deus? Nós somos o povo de Deus, E qual foi o resultado? O resultado dessas mensagens que os profetas foram lá, Vamos ver o que foi o resultado. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem. O que nós mais precisamos nos dias atuais? Coragem. Hoje o povo tem que ser covardado, hoje o povo tem que se retraído, hoje o povo, primeiramente, meus irmãos, coragem para falar a verdade, coragem para pegar a obra de Deus e levar com toda a autoridade que Deus tem dado. Hoje muitos têm que ser covardados, hoje muitos têm seguido conforme o andar da carruagem deste mundo, conforme o curso deste mundo, e o curso deste mundo está na mão de quem? Na mão de Satanás. Mas quem, meus irmãos, anda, aleluias, com coragem de falar a verdade, com coragem, com toda a diligência, esse sim prosperará, esse sim ganhará almas para o reino de Deus, esse sim levantará essa obra de Deus. Mas se acovardar, meus irmãos, se acovardar, a palavra do Senhor fala que Deus não tem prazer naquele que retrocede, Deus não tem prazer naquele que é covarde. E o Senhor, meus irmãos, Ele não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia, ou seja, de coragem. Que é aquele que tem ousadia, aquele que é corajoso. Fala assim: em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta obra vai à frente. E a gente vê, meus irmãos, que desta forma Deus sempre vai ajudar o seu povo. Então Deus usa, os profetas, e o resultado é o quê? Criaram coragem. O povo também começou a ter coragem. O profeta fala assim: sobe, vai lá buscar madeira, faz isso, faz aquilo, porque o Senhor se alegrará e o nome dele será glorificado. O povo já correu para fazer a vontade de Deus, Ou seja, o povo também foi criado coragem. Foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção. Então, Zorobabel, a gente lembra, a gente estudou na lição de número 3, que ele estava ali como líder responsável pela edificação dos alicerces do templo. Está lá em Esdras, Então a gente vê que ele já ordenou o povo: olha, volta à construção, à reconstrução do templo. E começaram a edificar a casa. Esdras capítulo 5, versículo 2. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Os profetas, meus irmãos, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, ficou ali, ajudando, orientando eles, na reconstrução do templo.
Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Olha só, meus irmãos, como que o inimigo era traiçoeiro, como que o inimigo ele faz de tudo para acabar com a obra de Deus. O inimigo, meus irmãos, ele fica ao nosso derredor. Está vendo como que a palavra de Deus ela nos fala? Olha que os inimigos ali, né, do povo judeu, do povo de Deus, viu que a reconstrução tinha tomado, o povo já estava animado, o povo queria trabalhar, o povo queria fazer o templo de Deus ali, porque o nome do Senhor seria glorificado, ali seria, né, um grande esplendor de glória a Deus. O que o inimigo fez? Vieram a eles, né? Vieram ali a eles. Eu fico imaginando os inimigos chegando: olha, quem deu ordem? Por que vocês voltaram a reconstruir o templo? Né? E eles responderam: a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Ou seja, né, a ordem já vinha lá quando, né, Deus falou com o rei Ciro, que foi, né, um dos primeiros reis ali da Pérsia. Então a gente entende, meus irmãos, que a ordem era divina sobre o rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. Ou seja, os olhos do Senhor estavam ali sobre a reconstrução do templo, sobre o povo de Deus, sobre aqueles que estavam trabalhando, sobre a liderança, sobre aqueles que estavam ali, né, aleluia, com a mão na obra. Então, o que os inimigos fazem? Não puderam impedir a obra de Deus, né? Até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o império persa. O rei Dário mandou que os seus, né, verificassem o referido edito do rei Ciro, e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Olha só, meus irmãos, como o inimigo ele estava se opondo, né, à construção da casa de Deus. Por quê, meus irmãos? Só para a gente entender um pouquinho aqui. O primeiro rei, Ciro, ele tinha dado a ordem, né, de restauração, edificação do templo aqui em Jerusalém. Aí vem o quê? O rei Artaxerxes, né, o segundo rei que sucede o rei Ciro, que manda cessar a obra do templo. Aí depois vem quem? O rei Dário, né, que é o terceiro rei que ordena continuar a obra do templo, né, onde houvera cessado pelo rei, né, pelo segundo rei Artaxerxes. Então a gente vê, meus irmãos, que a oposição sempre vai estar por perto, mas o que vai diferenciar? Ceder à oposição ou ceder? O povo, meus irmãos, estava aqui, tinha cedido a Deus, o povo tinha obedecido já agora a Deus, porque o profeta foi lá para estimular o povo: ó, sobe, vai lá pegar madeira, faz isso, faz assim, porque lá o Senhor vai se alegrar e lá o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas mesmo assim o inimigo, né, foram ao rei Dário, né, mandou que seus escrivãos lá, né, verificassem o referido edito do rei Ciro, que ele havia dado ordem, né, em Jerusalém. Feita a verificação dos registros do edito dos reis da Pérsia, foi encontrado o quê? A ordem dada por Ciro. Lembra lá, né, que foi dada lá na palavra de Deus através do profeta Jeremias, né? Vamos ler lá aqui, quer ver? Está lá no Esdras, foi dada pelo profeta Jeremias ao rei Ciro. Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é
em Judá. Então, depois que Dário foi lá e viu o edito do rei Ciro, o que acontece? Feita a verificação, aleluia, dos registros, dos editos do rei da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Então, olha só, essa foi a resultado da mensagem aqui pelos profetas, né? E o impulso espiritual? Como foi o impulso espiritual? Dado pelos profetas, né, continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e profetas Zacarias continuavam dando a sua cooperação. A palavra vem falando aqui em Esdras, capítulo número 6, versículo 14, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ida, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel e conforme o mandato de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então a gente vê aqui, né, que aqui o impulso espiritual foi grande, aleluia, na vida dessas pessoas, para que a obra de Deus fosse acabada, né? E o que acontece? Esdras capítulo 6, versículo 15, e acabou esta casa. Que grande bênção, meus irmãos! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se, e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a resultado glorioso. Que toda honra, toda glória sejam somente ao Senhor dos Exércitos. Então, a gente vê como que Deus lhe opera, como que Deus faz na sua perfeição e também na sua provisão divina, né? Vamos ao síntese do tópico primeiro. Os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo. Então nós vemos aí que Deus levanta dois homens, dois profetas, para incentivar, para exortar o povo à reconstrução do templo. Amém, meus queridos irmãos? Então aqui nós finalizamos o tópico primeiro e vamos para o tópico 2, né? O tópico primeiro nós falamos sobre Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias, né? Onde nós vimos essa história, onde Deus manda os dois profetas falar com, né, sua liderança política, sua liderança espiritual, também seu povo. E agora o tópico 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então nós vamos falar sobre o ministério profético, né, que é uma prova da manifestação de Deus. Que Deus possa manifestar em nossas vidas nesta manhã, aleluia, através desta palavra. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Então a gente vê aqui uma inesperada, né, operação sobrenatural da parte de Deus. Meus irmãos, o que é natural provém do homem. O que é natural está aos nossos olhos carnais enxergar, mas o que é sobrenatural a gente não consegue enxergar com nossos olhos carnais, mas sim com nossos olhos espirituais. Então, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus, como o sobrenatural de Deus ali, né, foi solucionar aquela grave, né, problema da reconstrução do templo. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o sobrenatural de Deus, né, o sobrenatural de Deus, sabe o que é? É o que é impossível aos nossos olhos. O que é impossível aos nossos olhos é o sobrenatural de Deus vai fazer que se torne possível, que nós possamos enxergar nesta manhã o impossível diante, aleluia, de nós, porque o impossível para Deus é o possível para nós. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Então vamos ao subtópico primeiro, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Como se Deus, o que é manifestação? É o poder de Deus, né? Deus, Ele se manifesta com todo o seu poder, com toda a sua majestade em nossas vidas, né? Através aqui dos profetas, através, né, das coisas, né, sobrenaturais. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas dois exemplos aqui da manifestação sobrenatural aqui no Antigo Testamento. Vamos lá
um grande líder, né, que foi chamado para liderar, para resgatar o povo ali, que estava ali, né, sob o comando do faraó. Vamos ver esse líder. Qual é esse líder? Moisés. O grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural. Moisés, ele foi preparado de um preparo sobrenatural, ou seja, o sobrenatural é o espiritual. Então nós vemos que a liderança, um líder, né, ou seja, liderar vem aí do que? De influenciar. Então, um líder que sabe liderar, ele é, né, um líder que sabe influenciar. Então, hoje, meus irmãos, tem líderes que influenciam em prol da obra de Deus, que influenciam em coisas boas, e também tem líderes que influenciam, né, em praticar a iniquidade, em praticar o que é mal aos olhos do Senhor. A gente vê que um líder, meus irmãos, bem influenciado pelo espiritual, ou seja, um líder que tem um preparo do sobrenatural, que tem um preparo que é recebido de Deus, ele consegue prosperar na obra de Deus. A gente enxerga uma liderança, né? Uma liderança que produz, vamos dar exemplo de uma grande fábrica, meus irmãos. Tem ali, né, as pessoas que trabalham numa fábrica, e tem um líder que é o chefe, que é o gerente, que é o supervisor. Quando aquele líder, ele é um líder que é bem orientado pelo chefe, um líder que conhece, né, conhece muito bem daquele serviço que a qual ele está ali, né, encabido ser, né, de liderar, ele sabe, meus irmãos, né, que se ele for bem, vai ter essa fábrica, né, ou seja, uma empresa, ela vai produzir bem, né, os seus ali subordinados vão progredir. Da mesma forma é a liderança, né? Quando a liderança está encajada, quando a liderança ela está influenciada por Deus, né? Estamos falando da liderança hoje de uma igreja ou um líder religioso, tudo vai prosperar, vai bem as coisas vão, né, fluir. Mas quando a liderança, né, ela não está encajada em escutar a voz de Deus, muitos líderes hoje escutam o quê? A voz do povo. O líder, ele não pode ser dirigido pelo povo. O líder, ele tem que ser dirigido por Deus. Por quê? Por Deus, né? Moisés, ele foi ouvir a voz do povo lá, que feriu o quê? A pedra. Se tivesse ouvido a voz de Deus, olha só a diferença. Ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do povo. Hoje, meus irmãos, tem líder que ouve somente o povo. Tem líder que faz segundo a vontade do povo. Aí o que acontece? Cai. A obra não vai para frente. A obra vai só despencando, até parar. Hoje, meus irmãos, a liderança é tudo. O líder, né, que é encajado em fazer a obra de Deus, conforme a vontade de Deus, vai progredir, vai sobressair, vai prosperar. Tudo vai se prosperar. Por quê? Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Isso é bem aos olhos do Senhor. Então aqui, né, Moisés, ele recebeu uma autoridade espiritual. Com sua vara fazia grande maravilha. Olha só. A gente vê aqui o símbolo da vara aqui, desde ali da sarça ardente. Quando Deus pergunta, o que é isso? Essa vara aí. Então olha só, né? A vara, o cajado, né? Aqui a gente vê que ela em si, ela não tinha poder. Ela em si não possuía nenhuma virtude. Era apenas, né, um instrumento nas mãos de Deus. Então a gente vê que a manifestação sobrenatural de Deus, né? Sobre Moisés. Então a gente vê, com sua vara fazia grande maravilha. Está aqui em Êxodo capítulo 4, versículo 17. O que fala lá em Êxodo capítulo 4, versículo 17? Toma esta vara em tuas mãos, com que farás os sinais. Olha só, quando Deus queria se manifestar, Deus manifestou ali seu poder, sua virtude ali na vara, porque, como eu disse, a vara em si mesmo,
ela não tinha nada, era um simples, né, pedaço de madeira, mas Deus ele queria se manifestar, né, ali sobre a vida de Moisés naquela vara. Então a gente vê uma manifestação sobrenatural aqui, um exemplo no Antigo Testamento. Também sobre Elias, olha só a manifestação sobre o profeta de Deus. Foi revestido de quê? De autoridade sobrenatural. Nós buscamos hoje, meus irmãos, revestimento, né, de Deus. Isso, meus irmãos, é muito bom, é muito, aleluia, bom para nós servirmos a Deus. Buscar revestimento sobrenatural, ou seja, de Deus, para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo ímpio Acabe, né? Ou seja, o rei Acabe tinha levado, né, ali um mal sobre aquele povo, sobre, né, a religiosidade, sobre a idolatria. Então o rei Acabe, né, rei de Israel nos dias de Elias, pôde assim ver grandes milagres ali que Deus fez na vida de Elias. Fez com que chovesse sobre a terra, fez que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio. Olha só, quando Elias ali profetizou que não haveria chuva, né, sobre a terra durante 3 anos e meio, não houve chuva. Aleluia. Além de outras coisas, né, a gente vê que Deus fez sobrenaturais. O ponto mais alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal, né, no Monte Carmelo. Nesta ocasião, manifestou sobrenatural o poder de Deus, e o povo veio aclamar: só o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Então a gente vê aí, né, quando os profetas de Baal ali tentaram, né, invocar os seus deuses ali para que descesse fogo do céu e consumisse ali o holocausto, consumisse a lenha, né? Ficaram ali até por volta ali do meio-dia e nada aconteceu. Por quê? Porque nada, nenhuma manifestação ia acontecer. Somente Deus viu e faz grandes manifestações. Então, quando Elias ali, ele pega, né, e repara ali o altar onde os profetas de Baal tinham quebrado, né? Põe ali as 12 pedras, coloca ali, né, o cordeiro, coloca ali a lenha, molha tudo, né, faz um rego em volta ali, enche ele de água, ele clama a Deus. E Deus faz o quê? Se manifesta. Ele manda aquele fogo, queima ali, aleluia, ali o holocausto, queima ali a lenha, lambe aquela água do rego, tudo. E o povo fala assim, que o povo aclama: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus em Israel. Então a gente vê essas duas grandes manifestações, né, sobrenaturais aqui no Antigo Testamento. Meus irmãos, quantas manifestações há? Muitas, né? A gente vê ali Deus abrindo o mar vermelho. Olha só, meus irmãos, que cientista vai explicar isso, né? Que cientista vai conseguir explicar a manifestação de Deus? Não vai, porque esse aqui é a manifestação de Deus. A gente vê como é grandioso, né, as águas separarem, o povo passarem ali aos pés enxutos. Isso aí é a manifestação de Deus. Deus tem se manifestado na minha e na tua vida. Então esse é um exemplo aqui no Antigo Testamento. Agora vamos ver, meus irmãos, né, no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação, né? Ou seja, já no Novo Testamento, e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, né? O Senhor fala assim: ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais vós revestidos de todo o poder. Então, o poder, o revestimento, a qual, né, desceu sobre os profetas aqui, né, por meio divino, a gente vê que houve-se muita conversão de alma. Então, por meio divino, para a conversão de muitas almas, né, os apóstolos foram revestidos desses dons. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, né, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração,
uma mensagem de exortação, que ele fala assim para Timóteo, lá em 1 Timóteo: não despreze o dom que há em ti. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Então, haveria o que? Uma manifestação sobrenatural de Deus sobre o seu povo, sobre aqui em especial os profetas que chegariam também a nós. O que era? O revestimento, né, de dons espirituais. E pouco antes de ser martirizado, né, Paulo voltou a escrever a Timóteo, falando que despertes o dom de Deus que existe em ti, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Paulo também recomenda: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 31, que ele fala: e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque naquele tempo, meus irmãos, a palavra do Senhor, aleluia, precisava ser profetizada. A palavra do Senhor precisava, aleluia, né, ser profetizada. O nome do Senhor seria glorificado e também exaltado. Então nós vemos aqui a manifestação que sobrenatural no Novo Testamento, né? Então nós temos aqui uma síntese do tópico 2. O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê que o ministério profético é a prova, uma das grandes provas de manifestação do nosso Deus. Vamos ao subtópico de número 3, meus irmãos, onde nós temos por título aqui o ministério de profeta à luz da Bíblia. Então nós vamos ver, né, sobre o profeta, falar sobre o profeta, né? O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Então, vamos entender aqui, meus irmãos, que Hebreus escreve aqui no capítulo 5, versículo 4: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Se não for chamado por Deus, né? Se não for chamado por Deus, não tem esta honra. Por isso que o Senhor fala: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. Vamos ver aqui, meus irmãos, o profeta aqui, segundo aqui o Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, o profeta era aquele que transmitia a mensagem de Deus para o povo. Quando Deus queria falar com o povo, Deus falava ali, né, como falou ali ao profeta Zacarias, como falou ali, né, ao profeta, aleluia, Ageu, né, das suas formas, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Deus ele queria, né, manifestar ali o seu poder, queria falar através, né, dos profetas. Então, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos, né? Além de transmitir, além, né, de ser ali um transmissor do que Deus queria falar para o povo, ele também, né, ele era consultado pelo povo. A gente vê aí, né, exemplo de Davi, que Davi, né, ele saiu a consultar o profeta Samuel. Depois Davi foi consultar o profeta Natã. Então a gente vê que ele era também um profeta naquele tempo, no Antigo Testamento. Ele era consultado pelo povo acerca de vários assuntos espirituais e também acerca de assuntos materiais. Vamos ver alguns exemplos aqui. Em Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 2, os anciões vieram a Ezequiel para este consultasse, né, a este consultasse o Senhor por eles. Então, aqui, os anciões vieram aqui ao profeta Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações eles não receberam respostas. Olha só, os anciões foram ao profeta Ezequiel, né, para consultar ele, né, mas eles estavam aqui, né, fazendo abominações aos olhos de Deus, meus irmãos.
eles não estavam, né, agradando a Deus, estavam pelo contrário, né, suas abominações eles não receberiam, por suas abominações eles não receberiam as respostas de Deus. Então é um exemplo aqui, né, com Ezequiel. Também vamos ver aqui em 1 Samuel capítulo 9, versículos 6 ao 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que haviam perdido. Também a gente vê um grande exemplo, né? Também vemos um exemplo aqui em 1 Reis capítulo 14, versículo 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu a parte de Deus, né? Então a gente vê aqui em 1 Reis um grande exemplo também, quando o povo foi, isso aqui é exemplo, quando o povo foi consultar o profeta, né? Então a gente vê que Deus respondia, mas muitas vezes não era conforme o povo queria, não. Hoje, né, o profeta, hoje o povo quer respostas, né, de Deus, que sejam de agrado do povo, e Deus nunca vai fazer conforme a vontade do povo, mas sim conforme a sua soberania. Então a gente vê aqui, né, um outro exemplo também. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Então vemos aqui, meus irmãos, que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Então o profeta aqui no Antigo Testamento era mediador entre Deus e o povo. A gente também vale recapitular que o profeta era aquele porta-voz de Deus, mas também o profeta, ele era procurado, né, pelo povo para aconselhar, para, né, pedir a Deus, né, assuntos de vários assuntos, tanto espirituais como materiais. E o profeta, na dispensação do Novo Testamento, ou seja, conforme o Novo Testamento, entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, onde está os 9 dons espirituais, e entre eles está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo, que aconteceria nos últimos dias. Irmãos, esse versículo é muito importante, vamos ler ele. Atos capítulo 2, versículo 17. Aleluias. Que era consequência aqui do derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 17. Que nos fala assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, meus irmãos, isso era uma consequência do derramamento do quê? Do Espírito Santo, que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta, né? Ou seja, ter o dom de profecia, o dom de profetizar, não, né, significa que ele é um profeta. A gente aqui no Novo Testamento, né, não é a gente vê dessa forma. O termo profeta significa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, né? Para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação espiritual especial do espírito profético. Lemos lá em Atos capítulo 21 também. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. No dia seguinte, partiu dali Paulo e nós, que com eles estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizaram. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia uma profeta, por nome Ágabo. Então a gente vê, meus irmãos, aqui, aleluia, que Felipe tinha 4 filhas,
que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa uma profeta, tem por nome Ágabo, em Atos capítulo 21, versículo 10. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta do Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo. Você vê, olha a diferença, meus irmãos, entre o profeta no Antigo Testamento e o profeta, o ministério de profeta no Antigo Testamento e o ministério de profeta no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Abra a vossa Bíblia em Lucas, no capítulo de número 16, no versículo de número 16. Lucas, capítulo de número 16, no versículo 16 também, que fala assim: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus. Está lá em João capítulo 3, versículo 1 a 2, onde João vem anunciando, que vem chegado, o reino dos céus, que é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Ou seja, o céu é ganhado à força. Então, nós todos possamos empregar força para, aleluia, chegar ao céu. No pacto da nova aliança, temos Jesus como o único mediador. Ou seja, se no Antigo Testamento o profeta era o mediador entre Deus e o povo, quem poderia ser mediador entre o povo, entre Deus e o povo? Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, para que nós possamos entender. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que fala assim: porque há um só Deus, que é o nosso Deus vivo, e um só mediador entre Deus e os homens. Olha só que Paulo escreve aqui, a Timóteo: há um só Deus, um só mediador entre Deus e o povo. Quem que é esse? Aí a palavra continua: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o povo. Então, por isso que a palavra do Senhor fala: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Glórias a Deus. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Olha só, meus irmãos, no Antigo Testamento não há nenhum exemplo de alguém consultando um profeta. Hoje, meus irmãos, tem muitos que falam assim: eu vou lá na casa do profeta, ver o que o profeta quer falar comigo. Fala aí, profeta, o que Deus tem para mim? Olha só, meus irmãos, como que as coisas, quando quem lê a Bíblia, quem tem entendimento da Bíblia, quem busca conhecimento bíblico, meus irmãos, não se diz aí para mim, uma casa nova, profetiza para mim um emprego novo, profetiza aí para mim, Então muitos têm ido consultar o profeta. Então a gente vale ressaltar que é muito importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por meio de Cristo. Está lá em Efésios 2, versículo 18, ou seja, pela graça de alguém que possui o dom de profecia, procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis, etc. Ou seja, que é um erro, meus irmãos, de doutrinário aqui, erro, Muitos não ensinam isso. Muitos, meus irmãos,
né, profetizam aqui, ou seja, que é portanto aqui um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia, ou seja, tem o dom de profecia, o dom de profetizar, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, né, na parte B, procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, né? Ou seja, eu tenho o dom de profecia, aí chega, pastor Éder, olha aqui, eu quero comprar um tal, né, um imóvel, consulta a Deus aí. Logicamente nós iremos orar, mas muitos, meus irmãos, têm feito o quê? Né, ou seja, para responder a consultas, né, tem feito coisas, meus irmãos, que são horríveis aos olhos de Deus. Tem usado o dom, meus irmãos, para seu bem próprio, para seu ego próprio, né, para o seu orgulho. E a gente vê que Deus, meus irmãos, não está na vida dessas pessoas, porque a gente vai entender um pouquinho mais abaixo aqui, né? Olha aqui, muitos têm procurado usá-los para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis, né, etc. Fica neste caso falando sozinho. Fala sozinho. Quem fala sozinho fala de si mesmo. Quantas pessoas, meus irmãos? Quantas pessoas já falam sozinho, né? Por quê? Porque Deus não está no negócio. Deus fala aqui em Jeremias capítulo 23, versículo 21. Não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Ou seja, se Deus não mandou ir, se Deus não falou a eles, quem falou? Quem profetizou? É as, né, profetadas que se falam nos dias de hoje, né? Muitos têm recebido profetadas aí hoje, nos dias de hoje. Nós não devemos julgar o profeta, mas sim a profecia, né? Então, a gente vê que nos últimos dias muitos têm corrido atrás de profetas, né? Não corre atrás, né, de Deus, da palavra, não corre atrás de uma libertação espiritual, mas vive atrás aí de profetadas. É fundamental que os obreiros, né, ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Meus irmãos, o que tem de pessoas, né, dentro da igreja, colocando as mãos, estendendo as mãos sobre a cabeça de muitas pessoas e falando, né, tem uns aí que às vezes até esquecem, eis que falo de mim mesmo, eis que falo de mim mesmo, olha só, meus irmãos, já vi isso já, nem em nome de Deus. Por quê? Porque quando Deus quer falar, meus irmãos, Ele usa, com certeza. Deus tem falado, Deus, né, tem nesses últimos dias falado grandemente com o seu povo. Mas muitos, meus irmãos, têm feito o quê? Tem corrido atrás de um profeta. Ah, lá na igreja fulano de tal vai vir um irmão, ele é um profeta de Deus. Lembramos, meus irmãos, que o último profeta, e o único profeta, aleluia, aqui no Novo Testamento aqui, né? O único que é mediador entre Deus e o povo é Jesus Cristo, né? Então, vamos encerrar aqui no tópico 3, meus irmãos. Finalizando, né, a síntese. Os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Então, essa função ministerial, ela é determinada, ela é escolhida, né, tem o seu chamado diante de Deus, diante do Todo-Poderoso. Então Deus, né, sempre Ele vai estar abençoando o povo, sempre Ele vai estar falando com o povo. E nos últimos dias, meus irmãos, o Senhor fala, né, que é para a gente se afastar dos falsos profetas. Ou seja, a gente sabe que naquele grande dia, né, a palavra do Senhor fala, né, Senhor, em Teu nome eu preguei, Senhor, em Teu nome eu profetizei. O que o Senhor vai falar? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, né? Então, hoje a nossa geração, infelizmente, tem sido uma geração às vezes corrompida pelas falsas profecias, né? Pelos falsos profetas, mas que a gente possa julgar se procede de Deus ou se não procede de Deus, que a gente possa buscar esse entendimento, porque o dom de profecia, né, dom de profecia é um dom muito maravilhoso, mas
que nós possamos, né, buscar os dons espirituais, o dom de discernimento que de Espírito se provém de Deus ou se provém do homem. Que nós possamos, né, cada dia mais nos alimentarmos da palavra de Deus. E aqui a gente vê nesse exemplo, meus irmãos, nessa lição, né, aqui que Zorobabel recomeça a construção do templo, né, porque Deus, ele viu que o povo precisava, né, de um esforço, que Deus viu que o povo precisava de uma injeção de ânimo, e Deus levanta dois profetas, né, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para ir profetizar para aquele povo, também para a sua liderança que estava na frente daquela obra do Senhor. E o que acontece? Aquela mensagem, meus irmãos, deu um grande encorajamento para aquele povo, e o povo voltou o quê? A reconstruir, o povo voltou a fazer a vontade de Deus. Nesta manhã, meus irmãos, esta palavra, né, talvez você esteja aí desanimado, talvez você esteja aí com falta de fé, que essa palavra, meus irmãos, né, essa palavra, ela possa te dar um encorajamento, que essa palavra possa, né, edificar a tua vida, para que você possa voltar a fazer o que você fazia antes na obra de Deus. Aqui, meus irmãos, quando a gente vê a construção de Deus, que estava parada, que a casa de Deus estava aqui ficando deserta, né? E Deus olha assim, não, eu vou ter que levantar, eu vou ter que ali suscitar dois profetas, eu vou ter que suscitar ali dois líderes, eu vou ter que suscitar, né, dois ungidos de Deus. E a obra do Senhor, a minha obra, Deus fala assim, né, que a minha obra ela não vai parar. E a obra de Deus ela continuou, e a casa foi edificada, e ali o nome do Senhor foi glorificado, meus irmãos. E a gente vai entender depois aí também, né, que essa obra, meus irmãos, vem sendo usada, né? Neemias vem reconstruindo os muros de Jerusalém, e a obra de Deus nunca vai parar, meus irmãos. A obra do Senhor, né, nunca vai parar, que nós possamos continuar firmemente, né, encorajados a trabalhar em prol do reino do Senhor, que a gente não venha ter medo de nada, meus irmãos, pelo contrário, que a gente venha temer somente a Deus. Tema a Deus, meus irmãos. Isso é o fundamental das nossas vidas. O restante nós não devemos temer a nada, porque Ele sempre vai estar conosco. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, né? Estamos aí nesse domingo, né? São 10h40, tenho certeza que muitos, né, estão indo fazendo o almoço, muitos estão preparando o almoço. Os irmãos venham ter um almoço abençoado, uma tarde abençoada, né? A maioria dos irmãos também estão descansando. Que Deus possa, né, abençoar a sua tarde de descanso. Aqueles que estão trabalhando, que Deus possa guardar, que Deus possa dar livramento. E hoje, meus irmãos, nós não teremos a nossa live, né, um culto, né, com a família, porque hoje é culto de Santa Ceia, né, na nossa igreja subsede, que não haverá o culto, será somente, né, a distribuição ali da Santa Ceia. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-lo em nome de Jesus. Então, que Deus continue abençoando. Então, nós retornaremos, né, na quinta-feira com o nosso culto de milagres. Que os irmãos possam, no decorrer dessa semana, ser abençoados por Deus, que as mãos do Senhor estejam sobre a vossa vida, a vossa família, o vosso emprego, o vosso lar, que tudo venha a ser próspero, que nós possamos continuar sendo abençoados por Deus, que a gente nunca, meus irmãos, venha perder o nosso foco, que nós possamos cada dia mais estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, né? O nosso Deus, nosso Senhor. Amém? Então vamos orar ao Senhor, para que Deus possa continuar abençoando cada um de nós. Também Deus possa nesta manhã visitar os hospitais, visitar os leitos de UTI, que Deus possa guardar, livrar as nossas vidas, livrar a nossa família, que todos nós possamos ser abençoados por Deus. Amém? Então oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e agradecemos, meu Pai, por essa lição nesta manhã, Senhor, Pai. Quanta coisa gostosa, quanta coisa maravilhosa, Senhor. Quanta edificação, Senhor, nós temos para a nossa vida nesta manhã, Senhor, meu Pai, a qual nós aprendemos, Senhor.
Continua conosco, Senhor, meu Pai. Nos proporciona um almoço abençoado, Senhor, meu Deus. Que Tu possa, meu Deus, providenciar, Senhor, meu Deus, o pão sobre as nossas mesas, Senhor. Que nunca venha faltar sobre as nossas vidas, meu Pai, o pão nosso de cada dia, Senhor. O nosso alimento espiritual, também o nosso alimento, Senhor, meu Pai, a qual, Senhor, meu Deus, o Senhor tem nos dado, Senhor. Visita nesta manhã, Senhor, meu Deus, os hospitais. Visita também nesta manhã, Senhor, meu Deus, aquele que se encontra, Senhor, enfraquecido, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, meu Pai, o nosso Consolador, o nosso ajudador, Senhor, venha nos visitar nesta manhã, Senhor, meu Pai, nos trazendo, Senhor, meu Pai, uma mensagem, como foi a mensagem ali do profeta Zacarias, como foi a mensagem ali do profeta, Senhor, Ageu, Senhor, meu Deus, sobre a sua nação, Senhor. Que Tu possa nos encorajar, que Tu possa, meu Deus, nos dar vigor nesta manhã, Senhor, para que nós possamos lutar, Senhor, meu Pai, com toda a nossa força, Senhor, com todos os nossos olhos voltados a Ti, Senhor, meu Pai, em fazer esta grande obra, Senhor, em proclamar Tua palavra, Senhor, em anunciar o Teu reino, Senhor, meu Pai. Por isso, meu Deus, nos usa, Senhor, nos usa como instrumentos vivos em Tuas mãos, meu Pai. Que a nossa boca, Senhor, venha falar das Tuas proezas, Senhor, que a nossa boca venha falar, Senhor, dos Teus milagres, Senhor, meu Pai, e que nós possamos contemplar, Senhor, como o povo ali contemplou, Senhor, e o Teu nome foi glorificado, o Teu nome foi exaltado, Senhor, meu Pai. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, sobre toda esta nação, Senhor, meu Pai, aos quatro cantos da terra, Senhor, meu Pai. Que o Teu nome seja, meu Pai, proclamado, que o Teu nome seja exaltado, Senhor, meu Pai, através de cura, através de libertação, Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa operar grandes milagres, meu Pai. É por isso, Senhor, meu Pai, que nós Te louvamos. É por isso, Senhor, que nós Te agradecemos nesta manhã, e glorificado, exaltado seja Teu nome sobre todo o reino, sobre todo, Senhor, meu Pai, sobre toda a terra, meu Pai. É o que nós lhe pedimos, meu Pai, e lhe agradecemos, meu Pai. Ser conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar. Deus abençoe, meus irmãos, por ter, aleluia, cultuado, né? Porque a lição da Escola Bíblica Dominical aqui também é um culto de adoração e louvor a Deus. Nós aprendemos e também cultuamos a Deus. Então, receba a bênção apostólica neste momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que reina em cada coração e na sua casa também, em cada lar, em nome de Jesus, digamos amém. Digamos amém. Glória a Deus. Está terminado em nome de